Olá, gente. Vamos falar um pouquinho agora de educação, né? Está havendo muita confusão em vários municípios por aí sobre as 10 competências nacional comum curricular. Está havendo uma grande confusão, né, das competências. Se lembrarmos dos pilares da educação, nós vamos conseguir entender por que essas normas da base elas vieram para a educação, né? Essas novas competências. Na realidade, elas não são novas competências, elas são competências a qual nós já tínhamos, mas por não está havendo, vamos colocar a escola, quando ela é inserida num local e o local ele não é desenvolvido, mostra que a escola tem lá a sua culpa, correto? Então, o que aconteceu? Quem vai lá estudar um pouco a LDB vai entender que não é uma nova disciplina, mas algumas secretarias aí de vários municípios estão confundindo um pouquinho, né, a equipe de gestores e trazendo até mesmo as competências nos planejamentos, fazendo algumas coisas assim que não estão coerentes. Vamos citar um probleminha que aconteceu com vários diretores de algumas escolas, professores de algumas escolas. Alguns da coordenação, algumas secretarias falaram para não dar papel para as crianças. Como não dar papel para as crianças? Vocês soltaram um pouquinho nos 4 pilares da educação, né? A criança tem que exercitar, né? Como que a criança vai aprender a escrever se não tiver papel, né? Papel é essencial nas escolas. E tendo papel essencial nas escolas, algumas direções de escolas e secretarias da educação está falhando com as 10 competências que veio para um resgate, gente. Quem vai lá ler mesmo não vai carregar aquele livro de 400 páginas, né, achando que aquilo lá tem que seguir aquilo dali. Aquilo dali é o pontapé inicial para você trabalhar as competências. E elas estão sendo cobradas em seminários, em planejamentos. Vamos falar de uma das competências que eu falo que para você ver como está havendo confusão, né? O repertório cultural, por exemplo. A competência da cultura era para inserir a cultura boa, mas há secretarias aí, coordenações, querendo ensinar apenas Tarsila do Amaral. Você fica assim, meu Deus do céu. Se for uma aula de artes, é uma coisa, você trabalhar a cultura com a Tarsila de Amaral, com o Valentim, né? E assim por diante, né? Agora, podemos trabalhar, por exemplo, queridas secretarias da educação, gente, secretário da educação que é bom, ele arruma, ele faz palestras coerentes, dá capacitações adequadas para os professores, para todos, não só para uma coordenação. Ainda, por exemplo, aqui em Taubaté, né? Vai lá, faz aquela reunião apenas com o pessoal da gestão e depois fala para eles repassarem para os professores, como se a classe fosse unida, né? Não tem como, porque é aquela história, chega lá, eles repassam da maneira como eles entenderam. Tanto que teve uma das diretoras aí que proibiu na escola dela o uso de papel para as crianças. Complicado isso. E em contrapartida, a diretora de uma outra escola entendeu que o papel é essencial. Olha só que interessante. Porque essa mostra que ela estudou direitinho a matéria, inclusive não esqueceu dos pilares da educação, né? Porque quem está na educação
7. Eu sempre falo, gente, só porque a pessoa tirou o curso superior não quer dizer que ela sabe. Tem muitas pessoas que têm apenas o canudo e acabou. Às vezes não é tanto certificado. Eu, por exemplo, fiz apenas minha graduação. Não pude fazer nem a minha pós e nem o mestrado a qual eu quero. Mas eu não deixei em nenhum momento algum de fazer pesquisas. E olha que muitas vezes pesquisas de vivências. Porque a melhor pesquisa é aquela que você vive e sente na pele mesmo, como que é estar ali vendo tudo aquilo. Mas vamos falar dessa competência, né? Primeiro, vou falar dos pilares, relembrar os pilares, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Interessante os pilares da educação, né? Que vem ali nos ensinando como trabalhar, né? Daí veio as 10 competências. E quando eu falei, por exemplo, para vocês verem como está havendo ler, interpretar, compreender, entender e saber aplicar. Secretário da Educação Inteligente, ele vai fazer capacitações com palestrantes, principalmente para saber fazer mudanças de ambientes. Se um ambiente, se um bairro, uma periferia não está desenvolvendo, a culpa é da escola, um pouco sim. Só que quando eu falo a culpa é da escola, eu já vou para o gestor, que não contratou um secretário da educação excelente, que não tenha um olhar amplo. Tá aí a diferença. Vamos lá, repertório cultural. Vamos falar, por exemplo, limpeza pública, por exemplo. Vamos trabalhar a cultura na limpeza? Tá vendo que interessante a cultura? Cultura não é só Picasso, Tarsila do Amaral, não, gente. Cultura é maneiras de viver, maneiras de agir, de ser. Cultura, temos até cultura do homem que puxava mulheres pelos cabelos. Tem uma cultura machista. Por que trabalhar apenas Tarsila do Amaral aí, hein? O que está acontecendo com as secretarias de educação que está simplesmente fazendo isso? E o pior, fazendo confusão na cabeça até mesmo dos bons professores. Porque os bons professores, eles acabam sendo sufocados, tendo que aplicar, por exemplo, a cultura apenas Tarsila do Amaral, Picasso, né? Sendo que podemos trabalhar cultura de várias maneiras, tanto no infantil como no fundamental. É esse o pequeno detalhe. Então, a Base Nacional Curricular, ele simplesmente veio promover o desenvolvimento global dos alunos para serem capazes de contribuir com a formação de uma sociedade sustentável. Na realidade, as normas, elas eram resgatar valores. Olha que interessante, a norma ela veio para fazer o resgate de valores. Ela veio para auxiliar o estudante na questão emocional, cultural, tecnológica, socioambiental, responsabilidades, criatividade e principalmente o convívio em sociedade. Cultura, vamos trabalhar o bullying. Vamos lá, trabalhar a cultura, né? Vamos tirar a Tarsila do Amaral agora um pouquinho e vamos colocar um filme, Escritores da Liberdade. A minha resenha dos Escritores da Liberdade é muito diferente de resenha de muitos. Todos sabem que a professora ela foi num bairro lá dos Estados Unidos, rotulado, vamos lá. As pessoas gostam muito de rótulos, né? Principalmente, gente, adora rotular o outro, que já foi muito rotulado e que tem muita síndrome de rejeição. Essas pessoas precisam ser curadas também, entendeu?
Então as competências elas vieram até mesmo para cuidar dessas pessoas. Não tem aquela pessoa que fala, Deus me livre, tal bairro, você fica assim, nossa, mas o bairro dá um pouquinho pior, né? Porque sempre vai ter um que vai ter medo de um lugar, medo de outro. Por isso temos que... As 10 competências, elas vieram para serem trabalhadas, trazerem a ética novamente, aí a ética do desenvolvimento sustentável. Quando eu falo desenvolvimento sustentável, onde eu trago de volta a reeducação social para todos. Eu conheço muita gente que foi criada e acha que é educada. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo típico para você. Eu tenho uma moça conhecida, ela foi trabalhar na casa de uma amiga. Ela está maravilhada pela maneira como ela é tratada. Mas ela trabalhou para uma amiga dela, que não era classe A. Essa amiga minha, ela ensina ela a fazer as coisas, foi lá, aliás, contratou uma organizadora de ambientes antes de tudo. A organizadora foi lá, organizou tudo, deixou bonitinho, ela foi explicando, de 3 em 3 meses, ela contrata a organizadora novamente e ela fica despreocupada com a auxiliar secretária do lar dela, porque coloca tudo do jeitinho que ela quer. E a patroa anterior, além de não fazer nada, achava que pagava o suficiente. Não, peraí. Isso é cultura. Saber lidar com o outro, tratar o outro. Agora, essa pessoa tratar de forma... Vamos colocar o nome dessa moça de a Maria Joana. Ela tratava a Maria Joana por quê? Aquilo que eu falo, o pessoal subiu num degrau, já acha que está no palanque. E as normas da BCN, elas vêm para resgatar esses valores, até mesmo para lidar com as causas que eu sempre falo. Nós falamos, todo mundo, o que é crime? Crime não é só roubo, só droga, só assassinato. Crime é um monte de coisa. Mentir é crime, fofoca já é crime, tá vendo? Pegar lá para sua coleguinha é crime. Fraudar é crime. Aparelhamento político é crime. Olha quanta coisa, né? Quando vamos estudar criminologia, quando trazemos a criminologia para a educação, você vê as normas da base nacional curricular muito diferente do que está sendo ensinado aí. E as normas, as 10 competências, elas vieram para trazer o resgate de valores. Elas não vieram para fazer a cabeça de... A maneira como está sendo aplicada e ensinada que está causando esta confusão. Porque não é para colocar as normas da BCN no planejamento, no seminário, não é para fazer nada disso. É para você, é um degrau. O livro da BCN, ele simplesmente traz as 10 sabermos dar o início, o qual devemos trabalhar desde a educação infantil ao ensino médio. E ali ele fala das competências, né? Que o primeiro é o conhecimento. Que conhecimento ele traz? Valorizar, utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Mas é do meio ali, saber lidar. Como que você vai trabalhar a primeira competência em um bairro, por exemplo, se você não conhece, não valoriza e não procura ver o social ali, como que as pessoas vivem. Como diz, a comunidade tem que abraçar a escola, a comunidade e vice-versa, né? Para haver desenvolvimento. Pensamento científico, exercitar a curiosidade intelectual e utilizar a ciência com criticidade, criatividade. Vamos lá, um comercial. Vamos ensinar para as crianças, até mesmo que vem por trás de um comercial, porque o comercial ele foi feito para iludir, acabou. Mas também podemos ensinar as crianças no plano científico, crítico, ela simplesmente analisar o meio onde ela vive e perguntar para essa criança,
Se ela fosse, por exemplo, a prefeita daquele local, o que ela faria para melhorar aquilo dali? E ver no que a comunidade pode contribuir com isso. Olha que diferença. O repertório cultural, que eu já falei, comunicação. Utilizar diferentes linguagens, vamos lá, né? Aquilo que eu falo, nós, parça, esquece isso, é pro campinho, churrasquinho. Mas trabalharmos a linguagem regional, porque quando você vai em alguns lugares, tem um que vem de Minas, um que vem de Redenção, Natividade, outro vem de São Paulo, outro vem do Rio. Trabalhar, eu sempre falo, a forma coloquial, né? Escrever errado é errado. Agora a fala, temos que trabalhar muito com isso. Não tem um mineiro que fala... É a mesma coisa quando eu falo, no sul você se fala cacetinho. Cacetinho sabe o que é? Nada mais, nada menos que o pãozinho francês, né? Então trabalhar, utilizar diversas linguagens. Não tem Taubaté, eu falo que Taubaté é o meio, Taubaté passa de tudo. Inserirmos, podemos aproveitar a comunicação junto com a cultura, o conhecimento ali e fazermos uma cooperação de autoaceitação e trabalhar o bullying, por exemplo, com isso na comunicação, né? A cultura digital. A cultura digital, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética, né? Vamos colocar lá, muitas escolas, Taubaté principalmente, gente, não tem uma sala com computadores e quando tem os alunos não podem usar, né? Eles têm que sair correndo por aí para fazer pesquisa, não tem como ensinar a fazer busca. Como que fica? Fica difícil, né? Como que vai trabalhar a competência se falta material, né? Depois vem a 6, trabalho e projetos de vida, valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Aqui, esse projeto de vida, esse trabalho de projetos de vida, gente, vamos lá, cooperação, né? Eu sempre falo que para eu crescer, é sempre bom que o meu vizinho cresça e que o outro cresça. Não na baderna, tá, gente? Mas na base da honestidade, caráter, lealdade, né? Qualidade de vida, eu sempre falo qualidade de vida, o respeito mútuo. E isso é passar o conhecimento, passar as experiências. Muitas vezes rotulamos as pessoas. Já parou para sentar e conversar? Por que às vezes aquela criança daquele jeito, eu vejo muito dizer aí, educação é dos pais. Meus lindos, educação, valores, mas você se esqueceu que a maioria nem pais tem. E aí, como é que fica, né? Não se esqueça que a educação cívica saiu como matéria, mas ela continua na nossa vida e na sociedade. Então, vamos trabalhar a educação cívica, respeito mútuo. Foi o que eu peguei e falei, você está vendo duas crianças se arranhar ali. Quando você ensina um a respeitar o outro, é educação. Ou mudou de nome agora? Aliás, eu falo que os profissionais da educação, assim como eu, têm que aprender palavrinhas. Eu falo com o Aurélio, gente, ele está remoendo na tumba. Ensinar, educar, doutrinar são sinônimos, ok? Então vamos parar de uma coisa, é um auxiliando o outro. Argumentação, argumentar com sétimo, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. O que é isso aqui? Vamos traduzir, por exemplo, fake news. O que é fake news? Fake news, o que é? Fake news ele é formado de boatos. Mas nem tudo que se fala que é fake news é fake news. É ensinar as pessoas a buscar a fonte. Porque tem muita coisa aí que não é fake news. Fala informação, faltando informação. Mostrar para as pessoas que tal coisa, ela está faltando informação coerente de verdade, né? Saber ensinar as pessoas a fazer buscas realmente. Você viu algo que está ali? Que nem transparência. Vamos lá, transparência. Ensinar as pessoas por que a transparência ela é importante. E isso é uma forma de argumentar. Mas para argumentar, nós temos que fazer uma problemática para haver solução.
Às vezes alguns professores eles precisam criar, porque todo mundo ensinar no lúdico, está pensando que é dar graça a Deus dará ali. Não, é você montar brincadeiras a qual a criança ela resolva, ela leva a solução para aquela situação. Esse aqui seria o tema da argumentação. O autoconhecimento e autocuidado, conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. A estima, vamos lá, né? Bullying, vamos trazer novamente, pegar o 8º com o 4º, com o 3º, com o 1º. Você viu? Uma vem ligada com a outra. Por quê? Porque quando você se conhece, você sabe as suas limitações. E quando você aprende a conhecer, por exemplo, seu corpo, a criança, ela sabe, ela começa a aprender o que dói nela, por que ela vai fazer na outra? Então, trabalhar a habilidade humana, que vem para o 10º. Olha, esse 8º aqui, ele automaticamente interliga com a 10ª competência. 9, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação. Olha lá, a 9ª, ela intercala com a 7ª, traz a 6ª, o 3º junto. Você viu que está uma interligada com a outra? E a 10ª, responsabilidade e cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Tem uma história que fala que quando você está no fundo do poço, não tem mais o que piorar, né? Você já caiu no fundo do poço. Só existe uma saída. Você sair do poço. Se alguém começar a jogar terra no poço onde você caiu, é só você chacoalhar o corpo e ir fazendo degrau para você sair. Então, quando nós juntamos as competências gerais da nova BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, ela vem resgatar valores na nossa educação. E muitas secretarias de educação aí desculpa, meus secretários de educação, vocês não estão tendo pulso de liderança. Está faltando um pouquinho de pulso de liderança aí. Porque a hora que vocês tiverem pulso de liderança, vocês terão palestrantes. Não é aquela palestrinha que eu vi esses tempos atrás, vocês darem, não. Palestras interligadas, coerentemente, exatamente, para trabalhar o professor num todo, para este poder ser inserido numa comunidade e este trabalhar o desenvolvimento dessa comunidade. E lembrar, primeiramente, que a escola ela pode transformar qualquer comunidade. Basta ela trabalhar. Quem não se lembra, se alguém fez faculdade e não sabe por que nasceu a Escola Família, foi um projeto que eu lembro que na época da minha faculdade, eu levei esse projeto, uma professora até riu da minha cara, olha que ela tinha até mestrado, hein? Quando ela foi fazer o doutorado dela, foi apresentado a autora do projeto Escola Família para ela, que ela foi até fez várias viagens. Daí ela veio dizendo, nossa Carol, bem que você falou, vamos fazer, que na época eu até fiz um projetinho na faculdade, né, e apresentei para passar de ano e não ver a cara da professora na realidade, porque aquilo que eu falo, o conhecimento, ele é para ser compartilhado, mas infelizmente algumas pessoas querem conhecimento só para elas, porque elas acham que o conhecimento elas adquirem um poder, elas ficam melhor que elas. Sempre melhor que todo mundo. E eu sempre falo, toma cuidado, quanto mais alto, maior o tombo, né? Então, quando nós trazemos as normas, é exatamente para haver cooperação, trazemos valores morais e éticos novamente à sociedade. E sabemos trabalhar, modificarmos ambientes para que eles possam ser transformados em ambientes melhores. Lembrando que se algum professor pensa entrar numa sala de aula e achar a criança pronta, comece a procurar escolas onde tem crianças robóticas.
O ensino ele é coletivo, mas a aprendizagem é individual. Então, por isso que se fala, cada criança, por isso que tem um número X que tem que ter dentro das salas de aulas, exatamente para isso. Eu sou a favor, por exemplo, de ter 2 professores em sala de aula no infantil, por exemplo. Professora mestre, professora auxiliar e a ADI. Eu sou a favor de quando vai fazer cursos de palestra, não é só a coordenadora e a diretora, não, para todos os professores e que sejam palestras contínuas, sempre com temas irrelevantes, até mesmo, por exemplo, para saber lidar com os pais, porque há muitos pais que nós precisamos ajudá-los a se reeducarem, poderem educar. Mas continua aquele jogo para cá, aquele jogo para lá, né? Fica difícil. E eu culpo isso alguns gestores de algum município, porque eles têm que ter visão ampla, aquilo que eu falo, abrir o leque de desenvolvimento total, né? Na escolha dos seus secretários da educação. E o secretário da educação, ele tem que ter também um olhar também amplo para a sua equipe, que vai liderar os professores que vão lidar nas escolas. Tá aí a diferença. Eu falo assim, não é ser chefe, gente. Chefe é muito fácil ser. Tem que ser líder, tem que otimizar, né? Tem que otimizar as pessoas a fazer realmente transformações na educação. Por isso que eu sou a favor do... Todo mundo sabe que eu brigo pela lei de 1/3. Sou a favor de concurso para toda a direção, mas que tenha normas também. Porque se o diretor está inserido numa comunidade e a comunidade piora, é complicado também, né? É igual musicalidade. Os professores aí que faltaram na aulinha do tímpano da criança. Não é você colocar o som na altura e deixar a criança ficar pulando lá, Deus dará. É você trabalhar com músicas, coerência, com a criança aprenda. Seja movimento, noção de espaço e assim por diante. Que as novas da competência, dá para trabalhar com isso também. A parte, a competência, vamos lá, 8ª do autoconhecimento, né? E do autocuidado, tá vendo? Então vamos aí, todo mundo, olhar as competências gerais da nova BNCC, mas de forma realmente para ela ser vista. E para ela ser vista como ela deve ser, é simplesmente não esquecermos os pilares da educação. Eu ensino e aprendo, eu aprendo e ensino, e ali eu vou aprendendo e ensinando, eu nunca vou saber tudo. A humildade, né? Vamos separar modéstia de humildade. Conheço muita gente aí que é modesto, mas de humildade não tem nada. Então, prefira-se ser sempre humilde. Humilde, ele sempre sabe que ele tem que aprender cada vez mais. Por isso que ensinar, aprender, ensinar e aprender. Sempre. E daí todo mundo vai conseguir trabalhar as 10 competências da BNCC.